Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas ao Benfica. Mais uma sexta-feira, ao meio-dia, estamos de volta. Continuem a partilhar o projeto e a interagirem connosco. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o nosso canal. Antes de passarmos à apresentação do nosso convidado desta semana, esta semana nas redes sociais tornou-se viral, ou não, um tweet do André Teixeira, o André que segue o Conversas ao Benfica e que lançou uma espécie de um pedido de ajuda e que o Benfica o ajudava a ultrapassar uma espécie de depressão, o Benfica e os benfiquistas. André, este é um recado para ti mesmo. A depressão não vence, não vai vencer, nem pode vencer. Espero que o Conversa Benfica de alguma forma te possa ajudar e que esta hora de conversa e de interação com o nosso convidado te possam trazer boas memórias, boas lembranças e a fazer-te ver que a vida é bela e deves vivê-la com intensidade e com vontade. Estamos aqui todos para te ajudar. Um grande abraço deste teu amigo e força. Esta semana temos connosco o José. Zé, olá meu caro. Olá Sérgio, tudo bem? Bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Como tinha dito, o rap foi lançado ao José, sempre daquela forma informal como nós fazemos. É mesmo um prazer ter-te aqui, José. E o dia atarefado, arranjarmos aqui uma hora para podermos gravar. José, para os nossos espectadores, quem é o José? De que forma é que o Benfica apareceu na sua vida? Fala-nos um bocadinho sobre ti. O Benfica é difícil falar quando é que o Benfica apareceu na minha vida porque é indissociável daquilo que eu sou, daquilo em que acredito, do meu caminho e do caminho que pretendo percorrer. Mas antes de mais, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Parabéns. Obrigado. Pelo programa, é uma honra estar aqui contigo. Como sabes, eu sou acho este programa um programa importante no espectro do benfiquismo. É um programa de benfiquistas e para benfiquistas, é um programa independente e bem realizado, bem feito, bem desenhado e, portanto, merecedor de toda a nossa atenção. E naquilo que eu puder, como sempre, espalharei a palavra do Benfica também através deste programa. Depois, parabéns também, porque hoje estamos a gravar, pode ser dito, não é? Pode, claro que sim. No dia 28 de fevereiro, o dia em que os rapazes de Belém decidiram fundar o Sport Lisboa, que depois daria daria ao Sport Lisboa e Benfica. E é para nós uma honra descendermos de quem descendemos, Exatamente. termos os fundadores que tivemos, homens do povo, populares, e criar um clube que faz exatamente essa síntese entre o que é a universalidade e a necessidade do universalismo num mundo cada vez mais difícil e o povo. Daí o nosso lema universal e por isso, não é? Exatamente. O Benfica é um clube universalista e depois, em terceiro lugar, também pegando no assunto que tu puxaste, o Benfica, em que começaste o programa, o Benfica para mim tem sido também não é uma espécie de salvação, mas eu tenho tido vários problemas de saúde ao longo da minha vida, não os quero referir neste programa, mas tive algum muito novo, com 10 anos de idade, uma coisa muito grave, e o Benfica foi a minha maior companhia. E outras vezes estive internado no hospital, foi sempre o Benfica que me acompanhou, a minha maior companhia, fora evidentemente a minha família e os amigos, mas era o meu pensamento permanente, era o Benfica, era resistir para ver os jogos do Benfica, resistir para ir estar no Estádio da Luz, adiar um tratamento para ver o Benfica Marselha, do gol do Vato. O meu pai teve de adiar um tratamento na IPO para eu estar presente, isto é muito miúdo, e portanto é esta ligação umbilical que eu tenho com o Benfica que me caracteriza e que melhor caracteriza a minha forma de ser. E depois o benfiquismo, não é? O nosso benfiquismo, os amigos que nós queremos no Benfica. Exatamente, o Benfica e hoje que estamos a festejar o aniversário, o Benfica é muito isso. Eu conheço pessoas fantásticas através do Benfica. O Benfica proporcionou-me isso e é das mais belas, é dos maiores prazeres que nós podemos ter, além do clube, podermos beber também estas pequenas experiências. O teu pai era benfiquista, José? Portanto, o meu pai é benfiquista, é um benfiquista, foi sócio do Benfica na década de 60. O meu pai é um homem nascido em Setúbal,
Portanto, criada em Setúbal, nasceu no Alentejo, mas foi nascer no Alentejo, com ligação ao Vitória, Setúbal e ao Benfica. Quer dizer, não se sente bem aquela escolha. O meu pai é benfiquista, muitas vezes eu sinto que é por opção política. O meu pai foi um lutador, e é um lutador antifascista, o Benfica era o clube dos antifascistas, e quando o meu pai sai de Coimbra da Universidade, onde já era benfiquista, chega e insere-se num grupo lisboeta de antifascistas, ligados ao Reviralho, em que o Benfica era o clube de democracia e, portanto, há essa também, o benfiquismo como opção política. Podemos pegar já por aí e é um assunto que me interessa bastante. Então porquê é que se criou aquele mito que o Benfica era o clube do regime? É um mito. É um mito. Não, é um mito, não é? É um mito Vamos criado. justificar isso. É um mito criado. O mundo muito mais em 2019, o mundo não está estratificado nas chamadas classes em que o Karl Marx o fez noutra era, já quase noutra era. Mas a verdade é que nós temos que chegar à fundação dos clubes na pré-república, portanto no início do século passado, na pré-república, e perceber o que é cada um dos 4 grandes clubes portugueses à época, embora o Belenenses seja mais tardio, portanto vemos aos 3, o que é que significavam. E a verdade é que o Sporting foi sempre um clube de elite. Isto não quer dizer que não tenham todos atraído o povo, mas a base é esta. O Porto é um clube burguês, aliás, uma cidade burguesa, uma cidade magnífica, uma cidade liberal, uma cidade que normalmente lutou do lado certo da história, portanto, um clube tipicamente burguês, e o Benfica é um clube popular. O que não quer dizer que não tenha cada um deles tido uma série de inter-relações sociais que pudessem expandir mas esta é a base. Chegado o período repúblico, não é por acaso, aliás, isso está na história do Cosme Damião, após o 28 de maio, esse triste e fatídico dia, o Cosme Damião não voltou a ter nenhum cargo público. O nosso pai fundador. E, portanto, o Benfica é um clube que entra tivemos o Félix Bermudes, tivemos, durante o fascismo, o salazarismo, tivemos a legalização do nosso hino, o Avante pelo Benfica. Né? Portanto, o que sucede é que chegamos ao fascismo puro e duro, e o Benfica foi um clube ostracizado. E depois entramos na década de 60, que é uma época já diferente, é pós Segunda Guerra Mundial e o problema da Guerra Colonial. E é uma altura em que há a Guerra Colonial. E é aí que o Benfica começa a vencer. Não é que não tenha vencido antes, venceu a Taça Latina. Mas é a grande época de domínio na década de 60. Quer dizer, na última fase do salazarismo. Há uma história antes da década de 60 que tem que ser contada. Então, qual é o interesse de colar o Benfica? Não sei qual é que é o interesse. Tenho uma ideia, e penso que não estará longe da verdade. É dizer que o Benfica era o grande clube do país, que o Benfica era o grande clube era o clube com mais sócios, mais adeptos, sempre foi, sempre será. Penso que na Europa não há mais nenhum clube com a porcentagem de adeptos no país como o Benfica. Não há mais nenhum país que viva a situação que se vive em Portugal. Portanto, é uma situação que não tem covagem, não tem percepção, é difícil em termos daquilo que se é o direito comparado, encontrar situações idênticas, mas há uma coisa que nós sabemos, é que na década de 40 e 50 o Benfica já era o clube com maior apoio popular. Na década de 60 passou a ter o domínio nas competições. E depois entra pela década de 60 dentro. E que é uma covagem do Benfica, do fascismo, do salazarismo ao Benfica, aproveitar a onda de vitórias do Benfica, em que era um clube que tinha todas as classes portuguesas que o Estado Novo considerava. Tinha os portugueses da metrópole, tinha os brancos da metrópole, os brancos das colónias e depois os negros das colónias. Tinha tudo. Tinha o Zé Águas, por exemplo, tinha o Costa Pereira, homens da África, tinha o Mário Coluna, tinha o Zé, e depois houve um aproveitamento, e sim, houve uma covagem do regime ao Benfica. Mas o Benfica nunca tirou nenhum aproveitamento disso, aliás. Não há nenhum episódio tão negro
como a entrada de um diretor desportivo ou chefe de departamento de futebol, por acaso na Tapadinha, no balneário da Tapadinha, como o diretor desportivo do Sporting, chefe de departamento de futebol, o Góis Mota, que mostrou uma pistola a um árbitro na cabine do Atlético, cabines essas, como tu sabes, eu conheço bem, Sim. que eu conheço muitíssimo bem. E, portanto, esse homem depois tornou-se presidente do Sporting. Agora, o que eu fiz, o trabalho que eu fiz, e que era muito, era o que aconselhava toda a gente a fazer, é este. Fiz duas pesquisas. A primeira é, quem são, de onde vieram e para onde foram os presidentes do Sporting? Até ao 25 de Abril. Todos homens de Estado Novo. Não preciso recordar só o Góis Mota, mas vamos ao Casal Ribeiro. Tudo homens do Estado Novo. Quem são, de onde vieram e para onde foram os presidentes do Benfica? A grande maioria homens da democracia. Nosso Borges Coutinho, por exemplo. Sim. Um homem da democracia. Porquê? Porque no Benfica, ao contrário de qualquer outra ação do país, vingava a tese da democracia interna. Ou seja, embora com a dispersão de votos que há em todos os clubes de futebol, podes concordar, eu posso discordar, Sim. agora não é esse o objetivo da nossa instituição, porque a revisão estatutária do Benfica ainda demora o seu tempo. O que se passava é que cada homem ou cada mulher tinha um direito a voto. Aliás, o Benfica conheceu a democracia muito... Desde sempre, não é? Exatamente. E coisa que os outros clubes não tinham e coisa que não havia mais nenhuma ação do país. E, portanto, o Benfica gerou este, sobretudo aqui nos nossos vizinhos da segunda circular, sempre gerou esta inveja terrível de conseguirmos ser um clube democrático, conseguirmos ser um clube popular, conseguirmos... E depois a atração dos intelectuais pelos movimentos populares atraiu para o Benfica uma classe significativa, um grupo significativo de intelectuais, e chegámos onde chegamos hoje. Temos 60% da população portuguesa, não é? É um número extraordinário. É verdade, é verdade. Impensável. Pá, que lição do caraças, não estava preparado para isto. Zé, voltando aqui um bocadinho à tua infância, ao teu passado, já explicaste que o teu pai tinha uma ligação a Setúbal, ao Vitória, onde devia jogar grandes jogadores do Benfica. E ao Benfica, que hoje era impossível, aliás. Já a gente conhece os tempos. Eu próprio entreguei o meu cartão de sócio de Vitória de Setúbal, ainda no tempo do Jorge Góis, quando comecei a ver aqueles negócios estranhos, eu não quero dizer mais do que isso. Sim. Olha, Zé, qual é a primeira vez que vais ao Estádio da Luz? A primeira vez que vou ao Estádio da Luz, não sei, bem, terá sido em 1985. Eu recuei e fui à procura ao Almanac Benfica. Nasci em 78, não é? Portanto, o meu pai não era um frequentador do Estádio da Luz, não sou daqueles que vai dizer pequenino. Eu tornei-me sócio do Benfica. Dia 17 de abril de 1986. Alguma data especial? Não, fui lá perguntar à Secretaria, faço questão, por acaso é Não, é interessante por acaso de saberes a data correta. Porque são 2 dias anos depois, o dia 17 de Abril fica marcado amargamente na minha vida, porque foi-me diagnosticada uma doença grave aí. Tudo bem, mas é curioso, isto na minha vida há sempre esta divisão quase bipolar das datas. Fui à Secretaria um dia e perguntei qual é que é a minha data de inscrição, sabem? Está aí, 17 de Abril. Portanto, nunca mais me esqueci. E, portanto, terá sido um Benfica contra a Académica de Coimbra, penso que da época 85-86. Não sei se a Académica está na primeira divisão nessa época, mas foi. O Académico Viseu foi contra o Clube Negro e depois, a partir de 86, começo a ir com a minha irmã mais velha e acompanhar também por uns vizinhos a miúdo a todos os jogos do Benfica. Também é sócio? A minha irmã mais velha deixou de ser, mas na altura era sócia. Eu tenho um irmão sportinguista e até tenho outro irmão do Bolonenses, curiosamente. Mas cresci a ir... São adotados, não são esses? É a democracia que vinha lá em casa é esta. Não há, as mulheres é que são todas Benfica. Não há... as mulheres e eu já. Não há esta imposição de clubismos, eu percebo. E percebo perfeitamente, acho. Até porque nós sabemos como é que o benfiquismo surge, não é? O benfiquismo é uma espécie de entrada da fé na nossa cabeça. Nós não sabemos é quando é que ela chega. A nós chegou cedo, pode ser que os meus irmãos ainda têm tempo, são mais velhos. Olha, que memórias te traz o Estádio da Luz? Nossa velha casa. O verdadeiro? Ora, os meus pais quiseram mudar de casa em 91. Eu morava na Arcarvalhão, morava ali perto de Alcântara. Daí a minha relação com o Atlético. A minha mãe era professora de Dom João de Castro.
Estive a ouvir sempre Sabes que eu 2000. vivi muito tempo com a minha avó no Casalinho. Pronto, já vi. Também tens alguma. Não sei se é o Atlético. Somos rivais do Bolonenses. Eu sou rival do Bolonenses 2 vezes. Já vi. Mas, e portanto, desde aí uma grande ligação ao Atlético, à Tapadinha e ao futebol, não é? E quando os meus pais querem mudar de casa, em 91, eu digo: isto. Começo a convencê-los e lá vamos morar para o pé do estádio do Benfica. Ele vai conseguir. É também um sítio bom de viver. Hoje andava ali num colégio nomeário, portanto, foi o sítio ideal. Portanto, aí desde os meus 12 anos foi quase todos os dias ao estádio. Praticar ténis. Tá. E depois conheci o Gonçalves na sala de convívio, ainda, de quem me tornei amigo, sou um dos meus melhores amigos. E quase todos os dias vou ao estádio da Luz. Quase todos os dias é o antigo. Sofri imenso com a demolição e com o fim daquela cidade discutida, que é uma cidade discutida. Mas já agora deixa-me só interromper para te perguntar. Qual foi a tua posição na altura acerca da remodelação, da construção do novo estádio? Portanto, votei a favor da demolição do estádio e... Porque entendi, bem ou mal, ou seja, nós frequentávamos o Estádio da Luz todos os dias. Nós víamos que o Estádio da Luz tinha transformado, não tinha tido as obras necessárias de recuperação ao longo dos anos. Aquilo tinha várias... como sabes, eu não sou da área de engenharia, sou advogado, mas sou advogado com construtor civis e na altura foi muito com sobre isto. O Estádio da Luz tinha já problemas grandes de estrutura. Ok. Porque reparem, é um estádio construído em primeiras núpcias com 2 anéis, depois há a construção terceira e depois a construção, a finalização da obra do terceiro anel. Portanto, foi feita em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é uma etapa bem feita, consolidada, mas com muita ajuda popular. Exato. Portanto, e não teve, ao longo do tempo, sobretudo naqueles terríveis 6 anos de Manuel Damasio e de Valvi Azevedo, que iam destruindo aquilo que foi o Benfica, sobretudo de Valvi Azevedo, que iam destruindo o nosso clube e iam conseguindo esse atentado. O que é que se passou? Não houve investimento nenhum no estádio. Construíram-se as cadeiras, houve uma remodelação na década, quando foi o Campeonato do Mundo de Júnior, mas nada de estrutural. E, portanto, o gasto que o Benfica iria ter a remodelar aquele estádio era quase tanto, estamos a falar em 2001, 2002. Nós estamos a falar com as técnicas de 2019. Era quase tanto como construir um estádio novo. E a construção do estádio novo permitia, face aos conhecimentos, face àquilo que me era dito na altura, permitiria encostar o estádio a um canto e vender, resolver o problema que nós tínhamos com a Euroárea, porque já estavam vendidos os terrenos a norte, a Euroárea, não é? Que é o célebre negócio de Valvi Azevedo. Não sei se metia ou não metia aqui os terrenos de Seixal, mas isso são contas de outros rosários. E através da venda e do loteamento e da venda de terrenos, pagaram, amortizar um bocado de dívida. Eu agora não sei o que é que aconteceu isso. O que eu vejo é que está tudo construído, prédios. Aquilo devem ter sido, estão ali dezenas de milhões de euros. Eu não sei o que é que aconteceu. A verdade é que hoje em dia voltamos a ter uma cidade desportiva. Talvez sejamos o clube que melhor saiu do estádio antigo. Agora, depois no dia em que o Benfica fez o último jogo contra o Vitória de Setúbal no estádio antigo. Santa Clara. Com Santa Clara. Estou com o Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal tinha sido o jogo anterior. Com Santa Clara, ganhámos com o gol de penalti de Simão, não é? Com Santa Clara, saí do estádio e disse: pá, fizeste uma grande asneira. Saí com a minha mulher atual, que me acompanha. Já está comigo há 19 anos, que vive o Benfica comigo ao Malvado. E vim chorar o tempo todo, não é? Porque deve ter sido as últimas pessoas a sair do estádio. Porque convenci que tinha feito uma grande asneira, agora não sei se fizemos a novidade. Aquele sentimento de culpa? O sentimento de culpa. Um gajo está a deixar a velha casa, não é? Agora, eu, por exemplo, não digo todos os dias, mas quase todos os dias, até ao fim da tarde, me recordo, tenho uma espécie de sonho acordado, que é passear a pé por trás daquele eucaliptal que havia, aquela rampa que vinha cá de baixo das bilheteiras
uma rampa que fazia assim ao longo e vinha até ao pavilhão Borges Coutinho, ao pavilhão número 2. Havia a zona das piscinas e depois via o parque de estacionamento. Fiz isso a pé tanta vez. Pá. E agora continuo a caminhar no antigo estádio, as minhas recordações, aqueles sonhos que têm acordado, ou aquele meio a dormir, são com o velho estádio, não são com o novo. Não, mas é por acaso uma visão muito interessante. E que jogos marcantes tens? Epá, tu falaste num episódio, eu tenho que puxar essa conversa. Tu falaste agora há bocado num episódio que pediste. Pronto, não vamos falar pedi para adiar o tratamento. Sim, não vamos falar da questão do tratamento, mas pediste para adiar o tratamento por causa do Benfica Marselha. Eu tinha ido para Londres no voo, à mesma hora que o Benfica ia para Marselha. E eu comecei a chorar e tal, a falar com o meu pai estava a conversar no balcão, no bar, no antigo bar do Heralds, que eu estava com o Eriksen, com o João Rodrigues, estava com o Gaspar Ramos e tal, estava lá a conversar com eles, com o João Santos, e eu estava no meio dos jogos e comecei a refilar a dizer que eu não ia para Londres, eu queria ir para Marselha, não é? E depois em Londres foi um desatino, porque entre os hospitais e tal, eu queria ouvir o relato do jogo em Marselha. O meu pai lá conseguiu que o meu irmão por telefone fosse fazendo parte do relato. Espera, então? E depois... Foi através de uma chamada telefónica que tu... Sim. Pá, foi o que o meu pai conseguiu, não havia rádios. Temos a falar isto em 91. Parece tão pouco tempo e parece que é 1000 anos de tecnologia de diferença, não é? E depois, quando chegámos cá, aquilo era uma situação urgente, eu tinha que fazer um tratamento e adiámos um dia, pá, porque eu queria ver o jogo e fui ao estádio. Foste ao estádio? Fui ao estádio, fui com a minha irmã e com o meu primo. Fomos ver com o gol do Vata, foi uma explosão de alegria. Ainda fui, isto aqui não é por acaso, não é assim onde os benfiquistas vão festejar, mas fui com o meu primo e com a minha irmã ao Vavá. O Vavá muito frequentado por sportinguistas. Fomos ao Vavá, ainda fui ao Rossio, ainda lembro daquelas comemorações todas do Rossio, depois fui para casa e entrei. Interessante, mas estavas a dizer que não é muito frequentado pelos benfiquistas. Não, o Vavá é... eu pensava que era o Rossio. Não, o Vavá. O Vavá. Não, naquela época fechava-se no Rossio. Por isso mesmo, eu nunca percebi. Pensei que fosse uma, que fosse uma piada. Não, a nossa mudança para o Marquês de Pombal é uma coisa que é um bocado que me cria uma certa azia, digamos assim. Já somos 3. Porque o nosso sítio era o Rossio. Vi festejar, eu também fui ao Sala de Careste. E também aí, mas ainda não tinha nenhum problema de saúde, e aí festejei, estive lá no Rossio uma data de horas e tal, com vizinhos ali de Alcântara, e era mesmo muito medo. E o pessoal todo a tomar banho lá nas fontes do Rossio e tal, não sei se recordam essa imagem. Como é que explicas esta mudança? Foram muitos anos sem ganharmos nada. Traduziu-se nisto. Os sportinguistas foram fechar os deles para o Marquês de Pombal. Nós somos campeões contra a Patónia e decidimos ir para o Marquês de Pombal. Uma coisa que eu não sei. Em Espanha, o Real Madrid e o Atlético de Madrid não festejam no mesmo sítio. Exatamente. Um é no Neptuno, outro é na Calvão. Exato. O Atlético de Madrid festeja no Neptuno. Nunca tinha feito esse raciocínio, é verdade. E aqui nós em Lisboa sempre festejámos no Rossio. E eu vou sempre ao Rossio. Por acaso é curioso. Por acaso, para ver uma imperialzinha no Gambrinos, mas vou sempre ao Rossio. Vou lá sempre fechar o título. Agora, mas achas que com esta era modernaça de festejos, se assim lhe pudermos chamar, o Benfica poderia na mesma organizar no Rossio? Ou achas que o Rossio já é pequeno para a dimensão do Benfica? O Rossio é pequeno. O Rossio é muito pequeno. Do Terreiro de Paços é pequeno, mas pronto. Mas podia organizar nos restauradores. Aliás, no Trapatónio houve um cortejo que foi até aos restauradores. Deu a volta ao Rossio e voltou para cima. Interessante. Não é obrigatório ser no Marquês de Pombal, embora o Marquês de Pombal tenha, de facto, reúne todas as características para fechar. Era comercial, nós vivemos num mundo comercial. O problema dos juros também. Tu me falavas? Nós vivemos numa. Ser benfiquista, a nossa geração vive um problema grave e são poucas as pessoas fora do nosso grupo de amigos com quem se fala disto. É que vivemos num Benfica e numa era comercial. É verdade. E para nós, o nosso clube mantém-se numa era de... Numa era romântica. Como é que se chamou? Na década de 80. Os nomes? Espera aí, estava-me aqui a lembrar. O romantismo. Os rebrandings, os marketings da vida, inclusive o nosso camarada
é uma pessoa muito ativa na questão do símbolo do nosso clube, por exemplo. Que agora há aí um símbolo que é ilegal. Não é ilegal, viola os estatutos. Exatamente. Todos os dias ele fala do mesmo. Mas há mais coisas no Benfica que violam os estatutos, não é? Mas tu achas mesmo que estamos numa era comercial? Está-se a perder aquela questão, aquela essência do adepto, do associativismo, do sócio? Estamos a passar para uma época onde é mais importante seres cliente do que seres sócio, porque existem diferenças. Acho que no Benfica é o clube onde menos se sente isso. Achas? Acho, embora o Benfica, como é grande, há um apelo forte por parte do capitalismo ao Benfica. Quando eu digo capitalismo, não é no mau sentido. Sim. Do comércio ao Benfica, o Benfica é um clube que precisa de fazer dinheiro e rende-se. Ou seja, como é que nós conseguimos, eu não sei qual é o número de sócios atual do Benfica, mas não é através do associativismo que nós já vamos neste mundo onde vivemos. Ou seja, se nós queremos o nosso clube a competir entre os grandes da Europa, temos que ir além do associativismo. Não podemos esquecer que o associativismo é o ponto de partida. Ok. Ou seja, eu tenho muitas vezes, neste longuíssimo consulado de Vieira, tenho estado muitas vezes, concordo muitas vezes com o que ele faz, também muitas vezes, como ele faz tanto, não é? Muitas vezes não concordo com o que faz. Uma das coisas que eu acho, e daí, repara esta vantagem, eu, como amanhã, quando eu escrevo futebol, eu estou a almoçar com o Mário João e com o Zé Bastos. Portanto, com o nosso guarda-redes da Latina e com o bicampeão europeu, com o Mário João. E tenho aprendido muito o que é o benfiquismo com eles, com o Zé Augusto, um bocadinho com o Diamantino, com os mais novos daqui da geração de Barreiro. Daí eu não ter nenhuma ligação física ao Barreiro e ter esta ligação tão afetiva ao Barreiro. Mas já vamos puxar essa ligação. Mas eles têm mencionado muitas vezes a gostar mais do Vieira. Porquê? Porque dizem várias vezes que o Vieira foi, obviamente, e depois outras coisas, é que o Vieira puxou para o Benfica algumas coisas que estavam abandonadas, não é? Estavam esquecidas. Noutros sentidos não, quer dizer... Entre eles os atletas, achas? Acho que fez muita coisa por esses atletas, acho que o projeto do levar do jogador é importante para os jogadores, ex-jogadores que precisam, para outros não. Há outros que nem querem ouvir falar sobre isso. Acho que o centro de estágio foi uma obra bem feita, acho bem pensada, bem projetada, no sítio onde foi, na altura tive várias dúvidas, mas acho que há outras coisas que não estão tão bem. Acho que, por exemplo, eu até simpatizo com o Miguel Bento, acho que é uma entrevista ontem de Miguel Bento, na bola, na véspera do Benfica-Porto, não tem sentido nenhum por causa dos red passes, quer dizer, acho que são timing não foi o ideal. O timing não foi o ideal, não sei o que é que eles querem, não sei qual é, que é a política de comunicação do Benfica, não percebo isto, pá, não sei qual é que é o interesse, não sei qual é que é o interesse. Num dia em que o Pinto da Costa, temos no mesmo dia o Pinto da Costa a dizer nós vamos vencer e reforçar a liderança, porque está a rasca, não é? Claro. Está a rasca. Há muito tempo que não estava tão a rasca. E no Benfica, fala o diretor comercial do Benfica a falar dos red passes, quer dizer. Entretanto, acho que isso não tem sentido nenhum. Sim, entretanto, mas tudo bem, eles já devem saber o que é que isso quer dizer. Entretanto, hoje saiu no Jornal Benfica, saiu uma entrevista com o Vieira. Que ainda não tive, estamos a gravar isto ao lado do almoço, não tive a oportunidade ainda de ler, mas era para complementar essa... Eu não vi, ainda bem que saiu, agora não sei, vamos ver o conteúdo. Vamos ver o conteúdo, eu também então, estou a falar... uma coisa a ver com, não sei, agora é especular. Também estou a falar antes de mas é um momento alto. É um momento alto, é bom para o Vieira falar agora. Transportando isto já para o jogo de sábado, é um momento essencial para nós darmos as tocadas, porque tem que ser, temos que dar a volta nesse aspecto. Olha, estávamos a falar da tua questão afetiva e eu, quando te fiz o convite, do entusiasmado, e ias começar logo a desenrolar a conversa, disse: calma aí, que eu não gosto de saber essas coisas antes. Então, de onde é que vais buscar essa ligação tão afetiva ao Barreiro e ao grupo do Barreiro? Porque o Barreiro, é bom que se diga, e eu gosto muito de dizer isto, teve um papel, durante anos a fio, um grande papel na vida ativa do nosso clube. Portanto, eu vou expandir um pouco mais, não levam a mal, chamamos Barreiro, chamamos a Cintura Industrial de Lisboa, margem sul. Vamos ultrapassar um bocadinho isto. O Barreiro é a capital da Cintura Industrial de Lisboa, mas nós temos aqui a capital do distrito, que é a Soló, e Soló também deu
alguma coisa ao Benfica, em termos de jogadores. Até porque como eu via meu pai, temos uma ligação afetiva muito grande ao Jaime Graça, ao Jaiminho, que foi o Jaime Graça que trouxe o Bruno Novaes para o Benfica, não é? Pois, e soube isso agora e parece que não foi só o Bruno Novaes, também está trazido o Renato Paiva e o... sim? Sim, o irmão do Bruno Novaes, João Luís Nascimento. São as últimas 3 obras que o Jaime Graça fez no Benfica e, portanto... interessante. E tanto que o filho do Bruno Novaes chama-se Jaime, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas eu quero saber se tem, penso que tem. O meu pai até ficou emocionado com isso. Se for... O Jaime Graça é uma figura tutelar de Setúbal, é uma figura tutelar do Benfica, teve a vida toda no Benfica e é um homem de tinha um coração sem fim. Tinhas uma ligação? Não, o meu pai cresceu, já vão à bola juntos. O Jaime Graça tinha um jogador, o irmão mais velho dele, o Emílio Graça, foi dos primeiros portugueses a sair para o estrangeiro. Penso para o Sevilha. Era o back do Vitória de Setúbal. Era o defesa central da década de 50 de Vitória de Setúbal. Um jogador fora de série que era o back do Vitória, era o Emílio Graça e o do Benfica o Félix. Eram o jogador que antecedeu, o Félix é o back que antecedeu o Germano. O grande Germano, mas tudo bem. Mas já aí vamos. E portanto o Barreira é aqui, mas chamamos o coração do benfiquismo na Margem Sul. E graças a um grande amigo meu, com quem amanhã também vou almoçar, mas sobretudo um grande amigo do meu pai, que andou no liceu com o meu pai, andou na escola com o meu pai em Setúbal, o Dr. Ari Carrido, diretor aqui do Hospital de Barreira em Desafio. Ele tem uma relação especial com as velhas glórias e não tão velhas glórias do Benfica. E almoça-se aí à quarta-feira. Eu não posso ir, não estou reformado de vez em quando. Almoço-se à quarta-feira com as velhas glórias e eu de vez em quando venho, outras vezes. Consigo levá-las ao Lisboa, ao Gonçalves, já fiz um almoço em Gonçalves, amanhã vou organizar outro. E os que podem ir vão. Agora, aqui é que eu não posso vir tão miúdo, com o meu pai, almoço com o Nunes, com o Diamantino. Depois o meu pai vai-me contando as coisas de vez em quando fora, me diz. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma forma, é esta ligação que pode ser feita, este cruzamento entre o Benfica de 2019 e o Benfica da década de 80. Quer dizer, as nossas velhas glórias, os bicampeões europeus, estão todos entre os 75, 76, eu penso que Simões tem 76, não é? Eu não tenho ideia. 75 e os 80 e os 90 anos. O Zé Vasco, jogador da Taça Salvatino. E depois há a grande geração do fim da década de 60 e da década de 80, que é esta geração do Barreiro dos homens mais novos. Esta memória não se pode perder no Benfica. Esta memória não se pode perder no Benfica. É preciso alguém que pegue numa câmara de filmar e que documente isto. Eu não sai da minha cabeça, porque a minha área não é esta. É preciso alguém que pegue, que peça a um destes jogadores, um dos mais velhos, porque é o que eles têm a contar sobre o Benfica. Eu no outro dia estive a almoçar com uma velha agora da CUF, com o Capitão Mor. Curiosamente, o homem que mandou o Atlético para a segunda divisão. com o Capitão Mor. Há aqui uma... E depois há outra coisa que são os homens... O Baduga, o primeiro português já nos Estados Unidos, também aqui do Barreiro. Há aqui uma componente futebolística e desportista no Barreiro que tem que ser documentada. Porque não é só o Benfica, não é só a ligação ao Benfica, é outros clubes. Sim. Manuel Fernandes, por exemplo. Manuel Fernandes, não sendo aqui de Barreiro, é daqui muito perto. É de Sarilhos, não é? Da Alvida Terra. Falando em lendas, até o Neno. O Neno. E depois, eu em miúdo, para acabar com aquilo que... Eu em miúdo, eu voava, as minhas asas eram os braços do Bento. Saíram à Estrada da Luz, eu ouvia aos rabatos. E a minha infância, que é uma infância e adolescência profundamente feliz, independentemente por eu fui ultrapassando e saía sempre reforçado em termos de felicidade, era o Bento, o Bento, mesmo depois da lesão que ele teve, eu estava sempre à espera que o Bento fosse titular. E quando o Bento era titular e tinha algum problema, algum golo, um frango, eu ficava pior que estragar, aquilo era pior do que mandar-me sopa pela cabeça abaixo, eu não começo. E portanto... Achas que a memória do Bento não é esquecida entre os... Eu gosto sempre de tocar nestes assuntos. Mas achas que tem sido um jogador a quem o Benfica não tem dado a devida e merecida importância? A memória... Eu tenho um problema com os meus amigos benfiquistas. E com os mais velhos ainda fico mais chateado. Mas calmo. Dizem assim, o melhor guarda-redes que fiz já no Benfica foi o Prodão. Eu assisto.
9800 vezes. Eu digo assim, o Prodão, pá, e o Bento? E o Bento, pá, eu vi jogar pouco o Bento, mas o que vi era o Bento. O guarda-redes deu títulos ao Benfica, deu tudo ao Benfica, deu vida para o Benfica. O homem que metia a cabeça onde os outros metiam o joelho. Voava, tinha asas, tinha... Os pitões não eram pitões, os pitões eram móveis que o faziam saltar mais alto que os maiores pontas de lança que enfrentava. E depois sou amigo do Zé Baixo, do guarda-redes que ganhou a Taça Salvatina. Já não conheci o Costa Pereira, conheço muita gente que conheceu, mas sou amigo do guarda-redes que ganhou a Taça Salvatina para o Benfica. Só a Taça Latina. Só a Taça Salvatina. Um jogo interminável. Depois, mas o Bento... O Prodão foi um jogador absolutamente extraordinário, um dos melhores guarda-redes do mundo. Mas o Bento foi o melhor guarda-redes do Benfica. Para mim. O Prodão pode ter sido o melhor guarda-redes do mundo. E isto não é nada contra o Prodão. Nós temos, isto não é valorizar o que é nosso, eu também não sou nacionalista nesse ponto. Isso é valorizar os nossos heróis, os nossos ídolos. Quando me perguntam, o melhor guarda-redes que tu viste já no Benfica, o Bento, mas que tu viste pouco, pá. Não vi o que chega. Mas há um problema, Sérgio, há um problema. E é um repto que eu deixo daqui para uma explicação. Há uma coisa que tem que ser explicada a este país. Onde é que está o arquivo da RTP? Da década de 70 e da década de 80? Porque nós ouvimos tanta coisa por aí sobre esse arquivo. Onde é que está esse arquivo? Porque nós não temos. Onde é que há as imagens do Chavan? A RTP filmava os jogos todos. Porquê que achas que... Interessante essa explicação. Onde é que está esse arquivo? Disse que houve um incêndio. Disse que houve um incêndio. O Baquer também disse que não consegue ter acesso a nada. Porquê? A RTP tem de nos explicar. A RTP tem de nos explicar porque é que a década de 80 não está documentada na RTP. O que é que se passou na RTP? Porque é que a década de... Há mais imagens do Eusébio do que do Humberto Coelho. É verdade, é verdade. Há mais imagens do Eusébio do que do Chavana. Porquê? Onde é que está isso? Eu avanço o rap. Porquê é que o Benfica não pergunta à RTP? O Porto também tem. O Porto tem coisas interessantes da década de 80. Imagens do Oliveira. Nós ouvimos falar o Oliveira, o António Oliveira. O que é que nós conhecemos do António Oliveira? O que é que nós vimos do António Oliveira? Somos o único país do mundo que tem uma televisão pública. Então até os países da antiga União Soviética têm as imagens, têm tudo documentado nas televisões estatais. E nós não temos. Pois, o António Oliveira devia fazer essa pergunta mesmo. Já ouvi tanta coisa sobre esse arquivo. Agora eu não posso, eu não especulo. Ok. Não especulo. Okay. Eu não quero especular. Nunca... Eu quero que a RTP nos diga. Houve de facto um incêndio ou não houve? Mas onde é que era o arquivo da RTP? Estás a falar com uma pessoa que é leiga. Não sabe, pois, mas tu és jovem, mas há uma coisa que sabes, é que não vês as grandes defesas, não vês as grandes jogadas de jogadores do Benfica e do outro jogador, porque não há, sempre que há um programa do Chavana, sempre que querem falar de Chavana, passam as mesmas 10 jogadas. É o gol em Alvalade, é o gol nas Antas, é a finta contra o Bolonense, é meia dúzia de jogadas e não há mais nada para passar. Aquele programa, o melhor programa que a Benfica TV teve, o Vitórias e Património. O Vitórias e Património deve ter tido muita dificuldade em documentar aquilo e muitas vezes deve ser através das cassetes do Baquer e outras cassetes. Exatamente, não é? Exatamente. É ele que cede, mas ele também queixa-se do mesmo problema. Não conseguem encontrar. Não conseguem encontrar. Quanto a ver, eu, por exemplo, quando o Eusébio fez 50 anos, foi feito um filme sensacional, um filme de 1 hora. Eu telefonei para a RTP para me arranjarem as cassetes. Mas de repente, um amigo meu, humilde por acaso até de Sporting, enquanto eu ouvi um fato tanta vez disso, porque eu perdi as cassetes de gravação, e foi buscar-me aquilo ao YouTube. É um vídeo sensacional. É um filme sensacional sobre a vida do Eusébio. Um filme documental, não é? Ok. Se não tiveres, eu mando aquilo por mail. Que ele está em todos os meus computadores. Mas quer dizer, imagens do Eusébio, há 1001 imagens. Bom, não sei. É verdade, mas quer dizer, não queres especular sobre isso? Não quero especular sobre isso. Quero dizer-te que quem fica a perder é o Bento. Fica a perder o Bento, ficará a perder o Chavana. A mim dizem-me assim, eu tenho mesmo raiva dos meus amigos, dizem um grupo de amigos meus. O Humberto Coelho era um verdadeiro Beckenbauer. Era o Beckenbauer. E hoje, quando tentam fazer o 11 dos melhores jogadores portugueses sempre, metem lá uma série de outros jogadores e o Humberto Coelho está de fora.
Eu digo assim, mas espera, está de fora, não há imagens do homem. Não há imagens do homem. Não há imagens do Humberto Coelho. Devia estar na estrutura, o Humberto. Humberto Coelho está na estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Devia. Sei, nunca Estar percebi no Humberto Benfica. Coelho. Humberto Coelho teve a faca e o queijo na mão e deu uma facada na mão. Eu podia ter sido o homem que derrubava o Valverde Azevedo na altura do... Por isso é que eu estou Na a altura, perguntar. e entre os benfiquistas que viveram aquele período, Era um nome mais ou menos era um consensual, nome não é? consensual e para mim eu vi aquele período como o pior período da minha vida, não sei. Há outras pessoas que não, que eram fãs jovens. Aquilo para mim foi terrível. Participei na campanha do Luís Tadeu. Eu na campanha do Tadeu tinha uma função muito simples, que era escolher uma empresa que era a Record, que mandava-me os jornais diários, mandava-me já os recordes das notícias do Benfica e eu tinha que escolher quais é que eram as notícias importantes para o professor Tadeu depois comentar. Mas aquilo era de um amadorismo, a prova que era amador é que eu estava lá. Eu acho que estava no primeiro ano da Faculdade de Direito e ia de manhã lá buscar iam-me deixar os quadros a casa, mas pronto, é outro tempo. Mas eu passava muito tempo nessa candidatura e eu pensei o que é que foi feito por Valverde Azevedo por naquela campanha, que foi absolutamente terrível. E não nos apareceram os pesos pesados do benfiquismo que deviam ter aparecido ao nosso lado, não apareceram, mas tudo bem. Mas depois, ao fim... Não quiseram dar a cara. Isto também é importante falar. Não quiseram dar a cara. Ao fim de 3 ou 4 meses, já toda a gente viu o que é que era aquilo. Agora, eu fico espantado. Eu já é a 4ª ou 5ª vez que vou falar de Sporting, até porque o Sporting é um clube pelo qual nutro uma grande simpatia. Porque eles têm de existir e nós devemos até ajudar a fomentar a sua existência. Até porque eles precisam de 41 milhões acho que até dia 31 de Abril. Eu penso que o Benfica podia ajudar. E eu lanço aqui o repto ao Presidente do Benfica para ajudar o Sporting até ao fim de Abril. Mas eles ao fim de 6 meses não sabiam o que era o Bruno Carvalho. Precisaram de 5 anos e meio. Nós passámos 3 anos, não expulsámos o homem, fizemos uma coisa que foi, a única coisa boa que fizemos daquilo tudo foi, deixámos o homem a votos. Acabou-se o mito, perdeu a eleição. Até nisto fomos democráticos. Acabou-se o mito, não houve nenhum golpe de Estado, a infantaria não entrou para o vida, não. Sporting tiveram que ir, para correrem com o homem, tiveram, mesmo depois desta cena triste aqui em Alcochete, tiveram de... violar os estatutos, também nenhuma revolução é constitucional, não é nenhum golpe de Estado, mas tiveram de violar os estatutos, impedir que o homem fosse candidato, suspendê-lo preventivamente e tal, e ainda assim agora criaram outro mito. Aconselho a leitura do livro dele. Pronto. Mudando de assunto, já dediquei demasiado tempo ao que não interessa. Nós no Benfica tivemos essa cultura e o Barreiro. Agora reparem nisto que eu vou dizer, que eu também não quero ofender, não quero que as pessoas digam assim, mas o Benfica é um clube só de esquerda. Não, o Benfica é um clube de uma dimensão universal. Dentro do Benfica, toda a gente é merecedora de respeito ou de sócios. Não, nós aqui não falamos do Benfica, mas aqui o Barreiro trouxe ao Benfica outra dimensão, que é da cultura democrática que há aqui no Barreiro. Da cultura de trabalho que há aqui no Barreiro. Ser jogador do Benfica dá muito trabalho. Verdade. Ser jogador do Benfica dá muito trabalho. Nada melhor do que ensinar àqueles rapazes que já não esfovam os joelhos na pedra, que já não esfovam os joelhos no alcatrão, que já não têm que meter... Começam desde meninos a jogarem aviários, por isso é que o futebol vai ser uma coisa completamente diferente. Nada melhor que ensinar e que dizer, mas mesmo aqui dá muito trabalho. Nós rasgávamos os joelhos no alcatrão, vocês agora rasgam os joelhos no sintético. Com a borracha do sintético. Nada melhor do que mostrar-lhes os vídeos do que estava a ser jogador do Benfica. Se houver treinos filmados da década de 80, da década de 70, também da década de 90, mostrar-lhes isto é o trabalho que dá. Ser benfiquista dá trabalho. Ser benfiquista é uma carga axiológica enorme. Nós temos de ser compreensivos. Nós exigem no futebol e em qualquer desporto, exigem-nos que termos de ser melhores que os outros. E nós assumimos, para nós, temos de ser melhor que os outros. Nós temos que ter um comportamento ético e irrepreensível. Os outros podem não o ter.
Mas o grau de exigência que fazem é como se dissessem, poça, pá, o Benfica é a nossa consciência. Quando o Benfica não tem um comportamento ético, os outros sentem-se mal. Dizem, se aqueles não têm, ninguém mais vai ter. Exato. E é esta dimensão ética, é esta carga ética, é esta ética da resistência que tem ser benfiquista, que a mim me tem trazido uma das maiores alegrias da minha vida, poder participar nesta carga axiológica que está em cima de mim. E o Benfica também me faz ser melhor. Em todos os aspectos da minha vida. E é por isso que eu peço a todos os benfiquistas que tenhamos esta noção. Nós temos de ter um comportamento sempre irrepreensível no desporto. Porque foi isso que fez de nós grandes. Mesmo que os outros não tenham, nós mesmo que sempre os outros não tenham. Exatamente. Dizerem assim, epá, então vamos, se os outros também fizeram, não há cá outros, nós não somos os outros. Nós não somos outros, porque quando nós não o fazemos, o país para. Quando nós não fazemos, o país para. O Benfica não. Isto não é hipótese, sempre foi assim. Sempre foi a história do Benfica, a fundação do Benfica, a saída logo. Nós fomos fundados faz hoje 115 anos, em 1904. Em 1906 tivemos alguma sangria para o Sporting. É verdade. Em 1906, 1907, 1907. Tivemos sempre várias sangrias. Não? E porquê? Porque isto também é depurar. Isto é uma depuração do próprio Benfica. Há pessoas que não Achas que era já existia uma força maior a pôr à prova o Benfica? Havia, sempre. O Benfica teve que ser sempre posto à prova. Ou andar de saltitar, de espaço em espaço, estádio em estádio. Pá, foi assim a nossa história, não é? Arranjámos o campo aqui, depois Saímos ali. no estádio pago. Depois isso dava para outro programa. É que outros tiveram estádios pagos e nós não. Sim, exatamente. Mas o Benfica parece que tem que estar constantemente posto à prova. E mesmo esta questão... esta questão que envolve os e-mails e essa confusão toda, parece que é mais uma vez o Benfica a ser colocado à prova. Que outra instituição é que sobreviveria um escrutínio de 10 anos, ou de 8 anos, ou de 6 anos dos seus correios eletrónicos? Já vê uma coisa. É verdade. A PIDE não fazia isto. Isto é uma coisa que não tem... Não querendo tocar aqui no aspectos eu não quero até porque... O meu pai nos tribunais lutou contra a PIDE nos plenários, defendeu os preços políticos. Eu não quero comparar as coisas. O que eu quero é dizer isto. E olha, defendeu aqui homens de morrer. O que eu quero é dizer isto. Houve um escrutínio total. Alguém é pago de outrem ou não, sem ser pago de outrem, pagamento. Isso para mim é irrelevante. Há um escrutínio total dos meios do Benfica. Total das comunicações. Mas é preciso saber se também há um escrutínio total, não é preciso saber, ou não, do servidor de documentos. Não é? Porque se houver, então é uma devassa total. Total, não é? Os contratos, baixo o segredo comercial, a violação. Isso é que é o mais importante deste processo sem maus. É que houve aqui um ilícito que é a concorrência desleal. Se os outros tiveram acesso às coisas, já disseram que tiveram. E escrutinaram, viram ou não viram? Porque parece que há um senhor que diz, não, eu vi e fui entregar à polícia. Então, mas viu. Tem não vai, então sabem como é que o Benfica negocia. Sabem quais é que são as prioridades comerciais do Benfica, sabem como é que o Benfica trata os seus sócios, sabem da estrutura orgânica do Benfica, sabem os projetos que o Benfica tem para as casas do Benfica. Mas isto foi tudo escrutinado. E depois, sim, agora, Benfica. Se o Benfica sobreviver a isto, demonstra mais uma vez, a sua grandeza. Eu penso que vai sair bem, não me parece. Daquilo que veio a público, não havia absolutamente nada que... Sim, mas é mais uma... É mais uma luta
mais um combate muito difícil para o Benfica. Terrível. Este é terrível. Que já tivemos anos na nossa história e este é mais um modernaço, como é óbvio. Era moderno. Mas é mais um combate a pôr à prova os reais. Não ia falar da fundação, mas a real vontade que o Benfica tem de sobreviver a isto e a tudo. É, porque vivemos na era do tomar partido. Vivemos numa era muito complicada. Nós ainda somos do tempo em que devia-se um debate político e no fim do debate político apareciam os comentadores isentos independentes. Isentos independentes. E depois, quando começou a ouvir, dizia assim, não, aquele ganhou ou aquele perdeu. Mas nós sabíamos que havia ali um mínimo de isenção. Agora não. Agora vemos na era em que os comentadores são pagos para dizerem aquilo para irem defender a sua cor, não é? E, portanto, esta era, que é assim a nível mundial, é uma era de notícia rápida e tal, o que vale são as primeiras capas. E as primeiras capas, neste momento, já achamos caro ao Benfica. Ora, aquele boneco é como ao carvão. Se não queima, tisna. E a verdade é que o Benfica está atisnado. O Benfica está atisnado. E, portanto, agora, como é que o Benfica sai daqui, não sei. Não sou um especialista em comunicação, trabalho muito em ciência política, gosto muito de ciência política e poderia ter uma ou duas respostas políticas a dar. Em termos de comunicação, não sei. Sei é que também não é o caminho que está a seguir. Não me parece a mim que a política de comunicação do Benfica reagiu tarde, não reagiu, mas não reagiu bem. Nem reagiu tarde, não, tarde não reagiu porque deve ter dado muito, porque, quer dizer, o Benfica é uma empresa, o Benfica sabe que a FEDER é uma empresa, tem um acionista. O Benfica teve que ir, o presidente do Benfica, ou a direção do Benfica, não conhece os mails que os funcionários trocam entre, os trabalhadores trocam entre si. Nem pode saber. Sim, então, claro. Aliás, é esse o princípio da absolvição do Benfica, sabe? E bem, no processo, no denominado processo, não dou a gostar não do processo. Sim, processo. Agora, isto é um ponto. Agora, o Benfica certamente teve que mandar ver todos os mails. Portanto, não rege... Imaginem o trabalho que o Benfica teve. Antes, o Benfica não podia tomar uma decisão pública sem conhecer aquilo que os outros sabiam. Quer dizer, já estava tudo à nossa frente. Portanto, aqui o timing, a pressão pública não é pá, o Benfica tem de reagir, calma. Havia aqui um princípio, certamente que houve uma equipa de advogados e de homens da comunicação a escrutinarem e-mail para verem qual era o conteúdo dos e-mails para pelo menos o Benfica saber aquilo que estava a tratar. Isto é um problema. Desculpem eu dizer isto com esta firmeza, mas tenho dito, isto não é um problema clubístico, isto é um problema empresarial. E é assim que o Benfica tem de tratar isto. O Benfica tem de dizer, nós somos empresas cotadas, o Benfica sabe, temos uma estrutura acionista, temos um grupo de investidores, temos patrocinadores, e nós queremos ter um tratamento igual aos outros. Então, se toda a gente tem acesso aos nossos mails, para não haver aqui concorrência desleal, mandem os mails dos outros cá para fora. Ou então, se os outros tiveram acesso aos mails, foi cometido aqui um ilícito de natureza comercial. E é neste campo que o Benfica tem de lutar contra eles. Reparem, o outro rapaz que está em Budapeste, já o promoveram herói. Há uma equipa de comunicação que já o promoveu. É verdade. Isto agora, Deve então, receber o prémio, inclusive. aqui dentro, mandaram uns bombeiros, houve um ano que imagina era um bombeiro. que aqui dentro estava foste à minha casa e meteste no bolso um conjunto de DVDs do Benfica e guardaste-os aqui dentro. E eu tinha autorização de entrar aqui, partir o prédio todo, partir as portas, já fogo à porta, dar-te ali uma tarefa à porta, a ti, quem aparecesse à frente, para vir aqui buscar isto, para dizer... Então isto é permitido no direito? O direito já está neste patamar? Estão a comparar isto com o Assange e com o outro? Não, isto não pode ser assim. Aqui, ou o mundo caminha para aquilo que não pode ser, ou isto não pode ser. Vamos ver como é que isto acaba. Virando aqui um bocadinho o ponto da conversa, e porque também estamos ali no nosso limite, queria falar só um bocadinho sobre a tua ligação ao segundo grande clube lisboeta.
Posso dizer assim, né? Segundo, sim. Hã? Acho que Sim. estamos os três de acordo, Sim, não sim, o Atlético. Não, é uma história muito curiosa. Tem a ver com a infância com a infância, e tal. tens vivido em Alcântara? Não, isto é muito simples. Isto é muito simples de explicar. Muito difícil de compreender, muito simples. Explicar. Que passa por momentos de... Passa, mas também passa um bocadinho pelo Benfica. Isto também passa um bocadinho pelo Benfica. O Atlético Portugal é um clube que tem uma matriz popular muito grande. É um clube que tem muita coisa a ver com o Benfica. São clubes do povo. São os dois clubes do povo em Lisboa. E, portanto, o Atlético Portugal, em 42, é a junção também de dois clubes. É a fusão de dois clubes. O Carcavelinhos e o Clube União Lisboa. E daí ter o Campeonato de Portugal, que portanto, o União de Lisboa foi uma final de Campeonato de Portugal que perdeu com o Belenenses e o Carcavelinhos já ganhou outra. Portanto, nós temos, vai na tapadinha, temos a taça de Campeonato de Portugal. Eu convido toda a gente a ver que é igual à taça de Portugal. Se alguém tiver dúvida, Não sabia. é igual à taça de Portugal. Portanto, é sintomático. Por algum motivo é igual à taça de Portugal. É porque a taça de Portugal substituiu o Campeonato de Portugal. Mas é outra coisa que eu acho mal no Benfica, e tenho dito, e espero um dia ser ouvido, é que naquele elenco de títulos que o Benfica ganhou não estava lá o desenho do Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal era uma prova oficial. Eu não quero que aquilo sejam campeonatos nacionais, também não quero que aquilo seja contabilizado nas classes de Portugal. Eu quero que aquilo seja um Campeonato de Portugal. Um Campeonato de Portugal, ser um título oficial, tem que estar no elenco. Sim. Pois visto não está. Está, mas mesmo no site é difícil descobrir no site não, nos produtos oficiais do Benfica, essa referência aos campeonatos de Portugal. Bom, e eu fui criado ali entre Campo de Rico e Alcântara. A minha mãe era professora no Dom João de Castro, no grande Liceu de Alcântara, ali do Alta Ajuda. E eu parei muito ali na zona de Alcântara, Calvário, mais Calvário que Alcântara. Curiosamente, o VAR de Alcântara já fica até... Frequentavas o salão de jogos que havia ali no Calvário. No Calvário, por baixo do galão, por baixo do café, assim. Grande são de jogos, grande são de jogos. Desde inúmeras partidas aí na secretaria. E depois havia ali, e frequentava muito uma cervejaria cá em cima, que era a Jubel. Não, isso já não era. E eu vi naquela zona, havia uma grande rivalidade entre o Atlético e o Belenenses. Eu já não gostava do Belenenses por natureza. E portanto, eu vi, não tinha outra opção o Atlético. E depois, ir à tapadinha é uma coisa... O Atlético tem um misticismo próprio. É um campo com uma carga própria. É passear ali. Portanto, ganhei uma afeição especial ao Atlético, traduziu-se anos mais tarde, perante as dificuldades do Atlético, em tornar-me sócio. Mas não sou um sócio da velha guarda do Atlético, sou um adepto do Atlético, apoio o Atlético. Foi preciso que eu fosse à direção do Atlético para resolver uma série de problemas, deu corpo ao manifesto. Ajudarei sempre o Atlético, estarei sempre pronto a ajudar o Atlético e penso que estão criadas, neste momento, ao fim de 1 ano e 7 meses de mandato, já estão criadas as condições para poder pensar o Atlético daqui a 10 anos. Ou seja, pensar o que é que nós podemos fazer do Atlético a 10 anos. Agora, nós dizemos assim, o Atlético é o segundo grande clube de Lisboa. Não, mas isso sou eu que digo. Dizemos isto na brincadeira. Não. Não, quando eu digo na brincadeira, mas há uma condição que o Atlético tem e que tem que ser pensada e que neste momento não está a ser pensada pelas forças vivas de Alcântara. E o facto de eu estar um bocado chateado, mesmo com colegas de direção e sem colocar em causa a amizade, é que recuperar financeiramente o Atlético, que ainda dura o seu tempo, basta ver que ainda nem temos, o estádio da Tapadinha não é nosso, não temos direito de superfície, não temos a propriedade, ou seja, ainda não, se quisermos fazer obras e recuperar a Tapadinha, estamos a fazer filhos e mulher alheia, e agora isso não, e portanto temos que pensar noutra perspectiva. O Atlético é o maior clube do centro de Lisboa. E porquê que eu digo isto? O Atlético é o maior clube de Alcântara, é o maior clube da Estrela, é o maior clube da Lapa, é o maior clube de São Bento, é o clube que está mais perto do centro de Lisboa. Tendo o Benfica ido para o Seixal,
bem. E não é por acaso que o Benfica foi para o Seixal e não deixou de ter ali aquele sintético com miúdos a treinarem e os pios do exército. Tendo o Sporting ido para o Alcochete, de má memória para os sportinguistas, a terra de má memória por causa daquilo que aconteceu. E já viram a necessidade, tinham os campos ali no estádio universitário, agora vão ter uns campos, ou já construíram, que eu não passo ali muitas vezes. Não é um sítio que eu gosto particularmente, a Lisboa, mas parece que ao pé do pavilhão já terão construído uns relevados, uns sintéticos. Não sei. Pequenino. O Belenenses está a aproveitar bem porque já tem as Salésias. São do Belenenses e tal. Nós, na Tapadinha, no Atlético, temos todas as condições para, apostando em património, tornarmos no maior clube do centro de Lisboa em captação de novos miúdos. Temos todas as condições para ser um clube formador. Porque nem todos os pais querem que os miúdos vão para o Seixal, nem todos os pais querem que os miúdos vão para o Alcochete. Com o metro que, se algum dia for projetado metro para Alcântara, mas algum dia até com transportes públicos, Alcântara ligado ao centro de Lisboa, já está, é rápido, às 9 da noite. Sim. Tu chegas da Tapadinha em qualquer sítio de Lisboa em 5 minutos. Sim, é verdade. 5, 10 minutos. É verdade. Nós estamos ali a criar condições para... Agora, é preciso pensar o futuro do Atlético. E depois o Atlético tem outra das minhas grandes memórias, até porque eu conheci-o num mundo completamente diferente, é o Germano. O Germano é um ídolo da Tapadinha e é um ídolo do Benfica. Que eu conheci, eu trabalhava, tinha escritório, fiquei com o escritório do meu pai, do meu irmão mais velho, tinha advogado ali na Rua Augusta. Eu almoçava por trás, num restaurante de trás, um grande restaurante que ali vivia, e o Germano almoçava lá todos os dias. Não falava sobre futebol. Falava sobre tudo, não falava sobre futebol, é curioso. E recebia ali o Jornal do Atlético. Era o senhor do restaurante que recebia. E eu ouvia o Jornal do Atlético, o Sr. Germano deixava... O Germano era quase um intelectual, e um homem sempre fumou até morrer. E via o seu esquisinho assim, Sr. Germano, posso só ler o jornal? Porque quando acabava de ler, eu ouvia o Jornal do Atlético. Portanto, tem esta ligação. O Atlético ganha já depois de 2001, com o Germano. E o Germano, chegas ali a Alcântara, é um ídolo. Germano, o bem Davi. Pronto. E depois, os abaixo, só teve 2 clubes na vida. Benfica. Saiu do Benfica a Atlético, com Portugal. Isso há uma ligação muito afetiva do Benfica, até porque, só para dar, se quiseres explicar esta situação, não sei bem como é que funciona, até porque o Benfica criou agora ali não sei se é uma parceria. O Benfica é futebol feminino. Sim. Não, aquilo uma foi excedência, não sei como é que se pode explicar isso. Eu explico isso, que isso não tem nada. Isso até nem passou por mim, quer dizer, passou diretamente pelo presidente do Atlético, que até é adepto de Sporting. Portanto, não tem uma coisa. Não foi o facto de eu ser conhecido ali dentro do Estádio da Luz, andava com uma série de dirigentes do Benfica, não tem nada. Nós fizemos ali, organizámos este ano, em homenagem ao Germano Figueiredo, o primeiro troféu ao Germano Figueiredo. Em que foi lá o Vieira, foi o nosso presidente, o Delgado, foram uma série de forças vivas do futebol português, foi toda a gente convidada. E o Benfica estava à procura de um estádio e a conversa já tinha surgido. Estava à procura de um estádio que reunisse condições para, suficientemente perto do Estádio da Luz, suficientemente perto, se fosse necessário, de Seixal, está ali meio caminho, Alcântara, que reunisse condições para o futebol feminino do Benfica ser projetado num estádio. E iniciámos contactos. E quer dizer, o Atlético tira mais valias dessa utilização, sobretudo em termos de infraestruturas. Repara, eu no Atlético aprendi a comprar ovos sem dinheiro, a negociar com o que nós temos. É uma lição de vida. O Atlético não tem dinheiro, tem dívida. Então vamos gerir a dívida. Como é que se gera a dívida? É fazendo coisas como nós conseguimos. Portanto, é dentro do valor em dívida, manter os nossos credores relativamente satisfeitos, porque nunca há um credor nunca pode dizer que está completamente satisfeito, senão é um mau credor, e investir na economia de subsistência naquilo que podemos. O Benfica traz à Tapadinha o Benfica em futebol feminino uma espécie de economia de subsistência, porque de facto melhoraram-nos as nossas condições, o relevado, uma série de... Agora, quanto ao protocolo assim, não vou falar mais.
porque estava entre presidentes e tal, vi aquilo em como não vi como advogado, que eu não posso ser ao mesmo tempo advogado do Atlético, mas já que sou vice-presidente para a área jurídica, tomei nota e disse, bom, o contrato está bem feito, defendo os interesses do Atlético. Não. Agora, ponham os olhos no que está a ser feito na tapadinha. Eu não uso aquela versão que agora é muito comum nos adeptos do Atlético, nos mais ridos e bolonenses, e do Estrela da Amadora e tal, que é o ódio eterno ao futebol moderno. Não. Acho que, infelizmente, este é o futebol que temos. Há uma instituição chamada FIFA, que é a instituição que é dona do futebol. Infelizmente também para nós. O futebol não está... O futebol, ou é isto, ou nós... Se jogamos dentro das regras da FIFA, como bem sabemos, então temos que ir para associações que nada têm a ver com o que é o futebol. Infelizmente o futebol está construído numa pirâmide invertida, ou seja, é uma organização muito parecida com o que era o Partido Comunista da União Soviética. Tens a FIFA, depois tens as confederações e depois tens as federações. Ou seja, mas aqui o centro é a FIFA. Em vez de vir de baixo para cima, em vez de vir de baixo para cima, há um centralismo democrático. É o que temos. Não vai ser assim durante os próximos anos. O mandato do Sr. Avães criou as condições para a FIFA ser um potentado económico e não há nada a fazer. Não sei o que. Portanto, o Benfica tem que seguir as regras do jogo e permite que me diga, não é perfeito, muitas vezes não é bom, mas este consulado do Vieira teve 3 ou 4 grandes vantagens. Uma delas foi a estabilização daquilo que é o Benfica. Nós hoje sabemos o que é o Benfica. O Benfica é isto. A segunda foi que os sócios não perderam poder no Benfica. O Benfica, dentro do top, o Benfica está a ver em 16º. Aos clubes espanhóis que não se sabem bem se os sócios mandam ou se não mandam. Sim. Porque, por exemplo, também não sei se é verdade, mas parece que para ser presidente do Real Madrid tem que fazer um depósito de calção de X milhões de euros para poder provar. Há uma idoneidade financeira para... Mas tudo bem. Mas depois os clubes deixaram de ser de sócios. Os clubes com que nós nos debatemos. E, portanto, com os quais queremos confrontar. E depois o Vieira também, o nosso presidente, tem uma vantagem que muitas vezes, que em vez de poder ser bem vista por os outros clubes, acaba de ser mal vista por eles e também por sócios do Benfica. E eu acho que sim, acho que esse é um bom caminho. O Vieira não tem uma política de terra queimada. Pá. O Benfica, em relação aos outros clubes, não tem uma política de terra queimada. O Benfica sempre tentou congregar vontades acerca dos mesmos temas, sobretudo do ponto de vista comercial. Agora, há uma coisa que eu não sei se está ou não está a ser pensado no Benfica, sei qual é que é a vossa opinião sobre isto, vamos ver, talvez dentro de 10 anos possamos fazer um programa, ver o que é que deu, é a centralização dos direitos televisivos. Eu penso que o futebol português caminhará a passos largos para isso, e não sei como é que o Benfica vai conseguir reagir dentro desse... Não sei como é que o Benfica vai reagir, no entanto acho que o Benfica, quando tomou a decisão de transmitir os seus jogos pela televisão oficial do clube, à data acho que foi a melhor decisão. Na data eu acho que terá sido a melhor decisão. Acho que o Benfica, ou das duas uma, ou fazem uma espécie de modelo inglês em que todos os clubes participam na discussão dos valores a receber e das verbas, mas os clubes portugueses também sofrem todos está tudo com a corda na garganta, pedem sempre antecipações, depois sujeitam-se, e nós já sabemos como é que funciona esse tipo de negócio. José, estamos aqui a chegar ao final da nossa horazinha estipulada para o programa. Foi um prazer imenso, uma aula brutal, acho que... Eu é que aprendi. O Zé que também é da mesma opinião, foi uma aula fantástica, não estava mesmo preparado e a pessoa, mas não te preparas para as coisas? Não, eu acho que Conversa ao Benfica é muito isto, a conversa desenrola e tentarmos os dois, apreendermos um pouco de cada um. Foi mesmo um prazer, Zé. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Viva o Bento! Viva o Bento, viva o Benfica e viva o Barreiro. E viva o Barreiro. Da nossa parte é tudo. Já sabem que voltamos para a semana. Até sexta-feira. Até lá, subscrevam e continuem a partilhar com os vossos amigos. Esperemos que
este fim de semana nos traga uma grande e enorme prenda de aniversário. Um grande abraço e viva o Benfica! Ao Benfica.